Inadimplência no Brasil está batendo recordes históricos, não somente batendo recordes, como tirando uma folga aqui de recordes anteriores, tá? O primeiro trimestre de 2026 tende a ter inadimplências altíssimas nos bancos. Toda essa inadimplência preocupa o JP Morgan, que alerta para o resultado dos bancos nesse primeiro trimestre e já faz a primeira vítima rebaixando o Banrisul. Vimos que depois do resultado do Santander, os bancos caíram com o mau resultado que o Santander trouxe, com inadimplências altas, e isso pode acontecer novamente. Resultados ruins, queda nas ações e novos rebaixamentos de outras corretoras, inclusive. Avaliando tudo isso, o governo lança o Desenrola 2.0, que o próprio JP Morgan resume aqui corretamente, né? Que de fato isso acaba sendo positivo para os bancos, mas vai incentivar a inadimplência, ou seja, é aquele velho pensamento do governo do curto prazo, inclusive vai trazer um benefício para as empresas no curto prazo, mas logo mais para frente causa maiores dificuldades, porque você incentiva o cara a ser um mau pagador, porque ele hoje no Brasil já tem uma série de proteções para ele ser um mau pagador e ainda por cima você tem a possibilidade dele fazer negociações com descontos absurdos. E é importante lembrar vocês que esses gráficos de inadimplência que você vê de 2023 já são inadimplências altíssimas, já são inadimplências recordes. Diante disso, o governo foi lá e lançou o programa Desenrola pela primeira vez em 2023. Num primeiro momento até trouxe uma leve queda na inadimplência, mas depois voltou a saltar. A gente vê, olha a escadinha perfeita de inadimplência que não para de subir. O cara tem um incentivo, inclusive, para ser cada vez mais inadimplente, né? A gente tem esse salto grande e continuamos a ter agora em 2026. Cara, se em 2023 nós já estávamos batendo recorde de inadimplência, olha isso aqui. São números absurdos de inadimplência, que principalmente resultados desse juros altos que temos no Brasil e diante da gastança do governo, mas também incentivado por esses programas, que no primeiro momento a gente fala, pô, bacana, vamos ver se salva aqui o povo que realmente está com dificuldades, mas na verdade você, como o JP Morgan disse, acaba incentivando o cara a ser mal pagador, né? Essa é que é a verdade. E quando vemos o raio-x dos inadimplentes no Brasil, podemos perceber que a maior inadimplência está ali em bancos e cartões de crédito. E aí o problema é, por que esse camarada está se alavancando, está com dificuldade de pagar suas dívidas? Será que a dívida dele é uma dívida que, puxa, ele estava com a corda no pescoço e realmente não tinha o que fazer? Ou será que ele está comprando, gastando coisas desnecessárias, né? Infelizmente, não temos esse raio-x aqui, mas eu apostaria aqui da minha cabeça, tá? Tô tirando da minha opinião, que a maioria está comprando coisas que são desnecessárias e não comportam o padrão de receita do cara, então ele não deveria comprar simplesmente assim. E aí, quando você faz programas como esse, incentivando o cara a ser inadimplente, depois ele vai ter um descontão de 70%, 80%, 90% ou mais por cento, é muita coisa, né? Você acaba fazendo com que os demais adimplentes paguem por isso, porque os bancos, obviamente, eles vão cobrar juros ainda maiores do que os juros do Brasil, que já são altos e com margens cada vez maiores para cobrir todo esse risco de fazer empréstimo no Brasil, porque nenhum banco é ONG. Se vocês conhecerem algum banco ONG aqui que me empreste sem juros nenhum e que não preciso pagar, por favor, me fala que aí eu vou lá e pego esses empréstimos. Mas a gente sabe que no Brasil não existe bancos ONG. O JP Morgan diz que, historicamente, o primeiro trimestre já traz uma deterioração natural nos indicadores de inadimplência, especialmente nas faixas de atraso de 15 a 90 dias. Entretanto, no relatório ainda há uma preocupação disseminada entre diferentes linhas de crédito, de cartão a empréstimos pessoais e até mesmo crédito corporativo, o que pode não afetar somente as previsões, mas também o apetite de risco das instituições. É o que eu acabei de falar. Puxa, por que eu vou emprestar se está extremamente arriscado? Então o cara vai ou negar empréstimos, bancos, ou cobrar ainda juros ainda maiores, né? E a depender de quem seja, ele simplesmente não vai emprestar porque não vai valer a pena. Novamente, quem deve reportar o melhor resultado é o Itaú, com um sólido balanço, um comportamento bacana aqui na carteira de crédito. A gente já viu que a inadimplência está controlada ali, um ROI de 24,5% e um lucro de 12,3 bilhões. Se por um lado a inadimplência do Santander, que já reportou o resultado do primeiro trimestre, foi para 4,9% e vem numa crescente, um salto de inadimplência trimestre após trimestre, mesmo com o banco filtrando os empréstimos e crescendo de forma mais desacelerada,
O Itaú vem conseguindo manter essa inadimplência de pessoas físicas bem sob controle, como podemos ver na linha de amarelo, pessoas físicas, a inadimplência caiu ali no primeiro trimestre do ano passado e se manteve em 3,6%. E até mesmo nas micro, pequenas empresas, a inadimplência está bem controlada. Então o Itaú tem feito a melhor filtragem aqui para quem ele empresta, é por isso que ele tem os melhores resultados. Então essa alta de 35% do Banco Itaú, já considerando seus bons dividendos, acaba sendo um pouco mais justificada, né? Porque o banco vem performando bem, inclusive ele vem numa queda aqui nos últimos dias de 12,5%. Mas óbvio, se você pega aqui uma lupa de mais longo prazo, o banco vem subindo 185%, considerando dividendos, né? Porque o banco vem performando bem já de um bom tempo, sem surpresas negativas. Eu sempre aponto para vocês que uma alternativa a investir no Itaú com um desconto holding é Itaú. O desconto holding está acima do justificado como normal na minha percepção, embora tenha diminuído um pouco com a alta aqui do Itaúsa de 48% nos últimos 12 meses, mas ainda assim tem um desconto holding interessante. O banco do Itaú deve reportar um resultado sólido novamente, o que poderia fazer ele ter uma queda ali mais acentuada é ele decepcionar as expectativas já positivas do mercado. E óbvio, outro ponto que faz ele cair, como vem caindo, inclusive, é questões macro, mas está vendo, inadimplência do Brasil, guerras lá no mundo afora. Então, motivos específicos do Itaú, eu acho difícil acontecer para levar ele a quedas mais acentuadas ali do que, de repente, uma quedinha após o resultado, tá? O JP Morgan rebaixa o Banrisul para venda e, inclusive, o Banrisul é um banco que o Barsi vinha comprando ali ao fim do ano passado. O Banrisul tende a enfrentar fatores conjunturais complicados, como a inadimplência subindo, em especial no Rio Grande do Sul, subindo acima da média da região, né? E nós temos incertezas quanto à renovação de contrato do governo estadual e limitações estruturais para ganhar eficiência frente à concorrência de bancos digitais, que a gente sempre diz, né, pessoal? O Banrisul parece ser um banco interessante quando ele está a preços bem descontados, porque ele paga bons dividendos, mas é um banco que tem dificuldade para trazer eficiência para dentro dele. Com isso, os bancos digitais estão aí como concorrentes. E os próprios bancões têm se digitalizado bastante, têm se modernizado muito. Será que o Banrisul está conseguindo acompanhar? Minha percepção é que talvez não. JP Morgan espera um aumento nas provisões devido à deterioração da carteira e projetando um elevado custo de risco nos próximos anos. A leitura traz um ROI de 11% nos próximos anos, com queda no lucro de 2026, além do valuation do ativo que ainda embute um risco de baixa. Apesar de um PVP de 0,56 e um dividend yield bacana de 10,2%, o Banrisul vem de uma alta de 47% nos últimos 12 meses, considerando os dividendos. E essa alta pode ser maior dependendo do ponto que você pegue, né? Ele vem ali do início de 2025, trazendo uma alta de 81%, embora do topo aqui recente, ele já vem apresentando um pouco de queda, de 17,6%, em linha com a maioria dos bancos com os receios aqui no primeiro trimestre. Embora a inadimplência do Banrisul não seja tão alta, uma inadimplência no momento na pessoa física de 4,3%, e a inadimplência total também beirando isso, 4,2%, nós temos uma inadimplência também crescente e crescendo de forma muito acelerada, como o próprio JP Morgan disse, e isso vai pressionando ali os resultados. O banco já não tem margens muito grandes nos seus empréstimos. Até porque vamos lembrar que a carteira de pessoa física é majoritariamente focada em empréstimos consignados. Podemos ver que pessoa física da carteira do Banrisul representa quase metade da carteira, 44%, e dessas pessoas físicas, praticamente 70% quase da carteira é crédito consignado. Então, os spreads são baixos aqui e mesmo assim a inadimplência vem subindo forte. No caso do Banco do Brasil, o JP Morgan espera um lucro trimestral de 3,4 bilhões, que é cerca de 17% abaixo do consenso, refletindo cautela com provisões altas, impactos no agronegócio, ainda tem esse ponto adicional e, na verdade, o mais preocupante do banco, né? Além de uma expectativa de aumento relevante nas provisões, com pagamentos renegociados sendo um fator-chave para monitorar nos próximos meses. Vocês sabem, pessoal, que uma avenida de crescimento no Banco do Brasil tem sido sua maior dor de cabeça, o agronegócio, com as inadimplências disparando, também nos 30 dias, que indica que deve continuar
pressionada aqui aos 90 dias, né? Recuperação judicial ainda é outro agravante, toda aquela questão que a gente costuma falar, então tem todo o agronegócio, o banco foi estabelecendo uma estratégia para, inclusive, crescer um pouco mais na pessoa física, buscando margens maiores. Ele até está conseguindo crescer, porém a inadimplência também vem subindo junto, tanto a de 30 dias quanto a de 90 dias, mostrando um crescimento relevante. Toda essa situação de inadimplência altíssima nas pessoas físicas não deve dar moleza para o Banco do Brasil aqui na pessoa física, tá? Enquanto na pessoa jurídica, onde ele fez um bom trabalho, né? Controlando as inadimplências de micro, pequenas e médias empresas, que estava disparando e muito, né? Mas está começando a controlar, mas até aqui estava bem ruinzinho, né? Vamos ver se ele continua nessa trajetória positiva. Mas, de qualquer forma, eu acredito que em relação ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil vem em queda de 21% nos últimos 12 meses, já considerando dividendos, e a queda está concentrada nos últimos dias, caindo aqui, ó, 19,5% do fim de fevereiro para cá. E isso pode sim dar espaço para mais quedas na sequência. O resultado dele tem mais riscos de trazer mais quedas do que trazer uma disparada. Eu já disse em outros vídeos para vocês o que eu vou fazer, né? Que é aguardar o resultado. Não dá para garantir que as ações não vão subir. Pode ser sim que ele traga um bom resultado e todo esse pessimismo do mercado se reverta em uma alta nas ações. Mas, como o banco já vinha subindo, essa queda aqui eu acho que deixa ele num ponto onde, a depender do resultado, pode trazer riscos de mais queda, com o guide sendo revisado, com o banco não conseguindo ganhar tanta margem assim na pessoa física, com toda essa dificuldade que a gente está vendo, além de tudo aquilo do agro, que é a principal pressão no Banco do Brasil, tá? E antes da gente continuar ali com o Bradesco, gostaria de lembrar vocês que eu tenho minha consultoria, eu sou analista CNPI certificado e posso te ajudar na montagem e no acompanhamento da sua carteira de investimentos. Então, na descrição do vídeo tem o contato, faça o pré-cadastro e me chama lá no WhatsApp que a gente agenda uma conversa direitinho. Eu posso te ajudar não só na sua rentabilidade de longo prazo, mas também no tempo que muitas vezes você acabaria perdendo para ficar avaliando em várias e várias empresas. Pode ser que faça todo sentido para você, tá? Então confira lá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Em relação ao Bradesco, a expectativa do JP Morgan é um resultado ok, com uma margem financeira estável, próxima de 9%, a margem líquida, e já incorporando pressões pontuais do crédito corporativo e do setor rural. Ainda assim, a trajetória de recuperação gradual é mantida, sustentado por ganhos de eficiência. Você sabe que o banco, desde toda aquela bagunça que ele passou, ele vem num turnaround que vem sendo muito bem executado. A situação frágil do Bradesco fez ele desabar no primeiro momento, vocês devem se lembrar disso. Teve até a questão da Americanas ali no auge dos problemas, aí depois uma grande recuperação no banco, principalmente acelerada depois da troca do CEO, né? Se você observar, nos últimos 5 anos, a alta é de apenas 20%, considerando dividendos. Se nós tirarmos os dividendos dessa conta, você vê que o Banco Bradesco ainda está, inclusive, mais barato, pegando dos últimos 5 anos de forma aleatória aqui, mas se você pegar o topo, o Bradesco vem de queda de 34,5% num período de 2019 até agora, e isso considerando que o período teve uma inflação relativamente forte, o Banco Bradesco está bem mais barato do que nos seus topos. Então ainda tem espaço, mas para isso ele precisa continuar essa recuperação dos resultados, né? Podemos ver que mesmo com a alta das ações recentes, o dividend yield ainda é bacana de 7,7%. Podemos ver que a inadimplência do Bradesco aqui em pessoas físicas em especial, depois de uma disparada, teve uma queda, uma manutenção em 5,1%, aí deu uma subidinha no terceiro trimestre do ano passado e se manteve. Vamos ver como é que se sai no quarto trimestre, dependendo de como suba isso, pode trazer aqui mais uma pressão. A inadimplência geral do banco vem se mostrando estável em 4,1% há um bom tempo. No entanto, o JP Morgan alerta para o risco de crédito corporativo, e aí a gente fala de micro, pequenas e médias empresas, está aqui a relevância na carteira, 260,6 bi, né, comparando com pessoas físicas 467 e grandes empresas 368. E também cita o crédito rural, que nós temos aqui na frente de pessoa física e também na frente de empresas, né? Que é uma frente onde o banco vem crescendo bem e a inadimplência vem até que controlada quando a gente compara com o Banco do Brasil, mas ainda assim ele não tem como fugir totalmente do cenário complicado do setor rural, né? Então, de fato, essa queda de quase 10% nos últimos dias do Bradesco deixa ele mais interessante. Então, a minha leitura parece que meio que concorda com o JP Morgan, tá? Que é Banco do Brasil e Banrisul
apresenta um risco maior de decepcionar o mercado, que poderia levar à queda das ações. O Bradesco ali é o intermediário, embora ele vinha performando muito bem, tem várias frentes ali que podem dar algum probleminha, né? Enquanto o Itaú é o que menos tem risco aqui de decepção do mercado, mesmo com o mercado otimista com o Itaú, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!